João Vitor Xavier, João, que é CEO da CNN e também vice-presidente do Grupo Itatiaia. João, obrigado pela gentileza conversar com a gente da CNN Infra. João, um evento de infraestrutura liderado agora pela CNN e a Itatiaia. Queria que você colocasse o seu ponto de vista de um grupo, de dois grupos de imprensa, dando destaque a setores, enfim, que por muitos anos foram muito negligenciados na imprensa para levar esse assunto tão relevante que é a infraestrutura. Olha só, não existe país desenvolvido, país de primeiro mundo, sem infraestrutura desenvolvida. Todos nós brasileiros, quando viajamos pela Europa, pelos Estados Unidos, hoje pela China, volta todo mundo muito impressionado com qualidade de estrada, ferrovia, portos, aeroportos. A logística e a infraestrutura são partes fundamentais do desenvolvimento de qualquer país. E o Brasil foi negligente durante muitos anos, durante muitas décadas com essa temática. Nosso país investe muito menos do que deveria, percentualmente, em infraestrutura. Nós somos uma das maiores economias do mundo, mas nós não somos uma das nações com maior percentual de investimento em infraestrutura. Então a gente precisa corrigir essa rota do Brasil e é por isso que temos eventos como esse, como Elos, feito pela Itatiaia e pela CNN, para tratar de cidades e infraestrutura, porque afinal de contas as pessoas vivem nas cidades e as cidades precisam de infraestrutura, e é por isso que a CNN lança a sua plataforma de infraestrutura para discutir isso com profundidade com o país. Falar do país que produz, o que ele precisa para produzir mais, falar de um país que precisa se desenvolver em infraestrutura, que precisa de energia, precisa de porto, precisa de aeroporto, precisa de parcerias público-privadas, precisa cada vez mais ter condições de produzir, gerar emprego, gerar renda e gerar, acima de tudo, riqueza. João, infraestrutura sempre foi um debate que estava muito ali no âmbito técnico, regulatório, na academia, trazer isso para o dia a dia da Itatiaia, é um grupo muito ligado à realidade mineira, trazer isso para o telespectador da CNN também, que é um grupo importante, mundialmente conhecido. Como traduzir isso para o português claro, para a dona de casa que está ali e que sabe que a infraestrutura toca a vida dela, mas é difícil de entender essas nuances regulatórias, né? E essa é a obrigação da boa imprensa, essa é a obrigação do bom jornalismo. Traduzir temas complexos de maneira que o cidadão comum no dia a dia entenda. É o taxista entender que a infraestrutura é o tempo que ele gasta no transporte, no trânsito dele. É a dona de casa entender que a infraestrutura é a água que chega na torneira dela ou a luz que chega ou que falta na casa dela. É fazer com que o motorista do ônibus saiba que a infraestrutura bem aplicada, bem feita, impacta diretamente no trabalho dele no dia a dia. Que o cidadão que viaja para fazer turismo de negócio ou de lazer saiba que um país decente, que investe em infraestrutura, vai ter um aeroporto para ele trabalhar. Eu me lembro de uma vez que eu fui a Paranaguá e que me chocou aquela fila de caminhões parada na beira da rodovia esperando para descarregar num porto. Isso é infraestrutura, isso está na vida da gente no dia a dia. Está no metrô, está no ônibus, está no táxi, está na rodovia, está na ferrovia, está no nosso aeroporto, está no porto, está no transporte marítimo. Isso tudo é infraestrutura, isso tudo impacta na vida da gente. Um país que não tem infraestrutura, o custo de produção é muito mais alto. Um país que não tem infraestrutura continua com a carnificina que a gente tem nas nossas rodovias a cada feriado. Um país que não tem infraestrutura sofre os gargalos logísticos que nós sofremos toda vez que a gente precisa de aeroporto no nosso país. Um país continental e que continua dependente de apenas 3 grandes companhias aéreas que, por sua vez, fazem da tripa coração para conseguir sobreviver, porque não é dado a esse setor também as condições de produzir com competitividade mundial. Então a infraestrutura está no nosso dia a dia, da dona de casa, do pai de família ao grande industrial e ao grande empresário. E é fundamental que esse tema seja tratado, seja por uma TV como a CNN, que fala do que interessa para quem interessa, para os grandes stakeholders do país, para os grandes players do país, seja por uma rádio popular como a Itatiaia, que fala para a dona de casa
que precisa do posto de saúde funcionando, que precisa do ônibus passando na porta dela, ou que precisa da água tratada chegando na sua torneira. Eu queria que você desse a sua percepção do que foi debatido aqui hoje e o que fica de esperança para o telespectador, para o ouvinte também. Tivemos grandes nomes aqui, né? O próximo ministro dos Transportes, que assume na próxima semana, presidentes de grandes companhias nacionais, como a CEMIG, que é a energética de Minas, a Copasa, que é a de água, a Companhia de Desenvolvimento, a NTT, enfim, né? Grandes personalidades. O prefeito de São Paulo, a maior cidade da América Latina, prefeito de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, terceira capital do Brasil, discutindo a realidade de um país que finalmente entendeu que ele precisa de investimento público e privado. Para aquilo que o público não faz bem, o privado é muito bem-vindo para fazer. E aquele que é investidor, aquele que coloca a mão no bolso para investir, pedindo por mais oportunidades de investimento, por uma condição tributária melhor para investir, por segurança jurídica e por uma taxa de juros que permita a ele, investidor, ter condições de colocar o seu capital em risco para investir. Nós saímos desse evento com a convicção de que a CNN, que a Itatiaia, deram uma grande contribuição para o país, e esse é o nosso lugar como empresas de comunicação de massa, sérias, entender que o nosso papel é ajudar no desenvolvimento econômico do país, ajudar quem investe a ter mais condições de investimento, ajudar o poder público a captar e a trazer mais investimentos para o Brasil e ajudar o país a se desenvolver como uma plataforma mais saudável de negócios para todos.